Bom, gente, vamos finalizar aí o vídeo, né, sobre a importância dos conceitos. E eu estava falando para vocês, né, que é importante você absorver os conceitos. É importante que os conceitos eles comecem a fazer parte aí da sua vida, como se fosse algo vital. Quando você coloca aí um conceito como algo aí que tem uma extrema importância em sua vida, você começa aí a perceber que toda vez que você se encontrar aí diante de um problema aí que tem uma resolução muito difícil, que através do pensamento, da análise, do uso de conceitos, você vai acabar aí conseguindo achar aí alguma saída, né? Às vezes você não consegue achar uma saída quando você está com algum problema financeiro, quando você está aí precisando aí de um plano de saúde, por exemplo, para você poder fazer algum tratamento aí, né? Às vezes você não consegue achar saídas para essas coisas. Mas no que diz respeito à saúde mental, quando você aprende aí uma quantidade significativa de conceitos e você absorve eles, você tem mais chances, né, para poder lidar aí com dificuldades que às vezes você não consegue solucionar indo no psicólogo. Às vezes você não consegue encontrar uma solução indo no psiquiatra. Às vezes você não consegue achar uma maneira de resolver o problema tomando remédios. Seus amigos às vezes não conseguem te ajudar, tá? Eles tentam ali, fazem de tudo, levam você para aniversário, fazem festa surpresa para você, tentam entender o que você está passando, e às vezes, por mais que eles se esforcem, eles não conseguem de jeito nenhum te ajudar. E você, tendo o conhecimento de conceitos em sua mão, você entendendo o que é melancolia, você entendendo o que é estado depressivo, você entendendo aí o que é o estado melancólico, você tem mais chance de você mesmo sair dessa situação. Você sai dessa situação simplesmente aí aderindo a uma vida intelectual, a uma vida que em alguns momentos aí pode te tornar uma pessoa mais analítica, mais reflexiva, mas em outros momentos, né, pode ser de uma importância vital, pode te tirar aí de um problema gigantesco, pode acabar salvando a sua vida, pode fazer com que, ao invés de você ficar aí fazendo um tratamento de 5 anos com um terapeuta, você reduza para 3 anos e você não precise ficar 2 anos a mais se tratando aí com um terapeuta, né? 3 anos acaba sendo suficiente, porque além do terapeuta ter feito o trabalho dele e ter conseguido aí de alguma forma te ajudar, você também se ajudou, né? Você procurou outras formas aí para lidar com o problema. E quando você aumenta a sua caixa de ferramentas, e nesse caso é quando você aumenta a quantidade de conceitos que começa a fazer parte da sua vida, você tem uma chance maior de poder aí encontrar uma cura. E mesmo que você não encontre uma cura, você tem uma possibilidade maior aí
de ficar mais próximo de encontrar a cura, ou de não ser tão afetado por uma doença, porque tem pessoas que acabam ficando tão afetadas que elas não conseguem sair de casa, gente. Elas ficam em casa, elas ficam dentro de um quarto escuro, isoladas, e às vezes não tem vontade aí de ver ninguém, às vezes não tem vontade de saber notícias do filho, às vezes não tem uma vontade assim de saber o que está acontecendo com os pais, às vezes não tem vontade de trabalhar, às vezes não tem vontade de ir num banco, pegar um dinheiro que depositaram para elas lá, justamente porque sabem do problema dessa pessoa. Uma pessoa foi lá e depositou o dinheiro, a pessoa não consegue ir no banco pegar o dinheiro, entendeu? A pessoa, ela fica extremamente debilitada. Então, tomara que você não passe por isso, e tomara que, se por um acaso você acabar passando por um problema desse, que você esteja com uma quantidade significativa de conceitos em suas mãos aí, para você pelo menos conseguir suportar aquele problema, né? Quando você suporta uma coisa, você consegue ainda trabalhar, você consegue participar aí de um churrasco com seus amigos, você consegue se programar aí para ver um filme, você ainda consegue fazer alguma coisa, só que você precisa pelo menos suportar aquilo, né? Agora, quando você não consegue nem suportar, aí é muito difícil. Aí você começa realmente a se isolar, você começa a ir por quarto escuro, tá? Você às vezes não quer nem mexer no celular para não saber aí coisas ainda piores que ocorrem aí no mundo. Você não quer que algum amigo seu ou que algum parente seu te dê uma notícia ruim. Você já não tem assim mais paciência, né, para poder escutar coisas ruins. Você já tá cheio de coisas ruins. Seus pensamentos aí não conseguem de alguma forma aí achar alguma saída, né? Você fica muito focado naquele problema, e o simples ato de pensar não te ajuda, né, a imaginar uma coisa boa. Os seus pensamentos, eles começam a agir como se eles fossem te sabotar. Eles começam a aparecer, e você fica tentando encontrar uma técnica para que esses pensamentos eles desapareçam, mas infelizmente esse tipo de coisa aí não existe. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele é feito para você pensar, tá? E aí, quando você tem uma matraca, seu cérebro é uma matraca. Você tem uma matraca, você não tem como botar ali uma fita adesiva para calar essa matraca, né? Seu cérebro, ele não é uma boca, tá? Você não tem ali como pegar uma fita adesiva e botar no seu cérebro para você parar de ter pensamentos. Não. Se você é uma pessoa saudável, você sempre vai ter muitos pensamentos. Então você não tem como calar seus pensamentos, né? Você não tem como fazer aquilo parar. Agora você pode tentar aí focar em alguma coisa. E quando eu falo focar em alguma coisa, não é você pegar aí e sair fazendo um trabalho, é você sair aí
dando aula para uma pessoa, ou você fazer alguma coisa que exija muita atenção, que exija muito esforço. Não. Se você está com um problema, é você ler alguma coisa, é você escutar uma música, é você ver um filme, é você assistir um episódio de uma série. Não é você maratonar séries, não é você maratonar filmes, mas você fazer uma dessas coisas para você quebrar um pouco ali aquele momento ali que você está vivenciando, né? Para você parar pelo menos por alguns minutos de ficar pensando ali coisas ruins. Porque quando você está numa situação dessa, um número muito grande de pensamentos ruins aparecem, tá? Porque o seu cérebro é assim. Se você está focando, né, numa coisa ruim, ou se você está passando por um momento ruim, não importa, ele vai focar naquela coisa ruim. Então você não consegue simplesmente apertar um botão e desligar tudo aquilo e deu, tá tudo certo, tá tudo bem. Não. Agora você pode se distrair com alguma coisa. Quando tá numa situação dessas, todos os dias isso acontece? Acontece, tá? Todos os dias vai vir um pensamento ruim. O número de pensamentos bons que aparecem são pequenos. Às vezes ali a cada 20 pensamentos ruins que você tem 2 bons. Então há um desequilíbrio muito grande entre pensamentos ruins e pensamentos bons. Isso significa que você tem que pegar e se distrair. Somente se distraindo você vai conseguir por algum tempo parar de pensar naquilo ali, né? Parar de focar naquilo ali, parar de alguma forma de dar uma atenção grande àquilo ali, porque ficar dando atenção àquilo ali não vai resolver seu problema, né? Então, gente, espero aí que esse vídeo aí de alguma forma tenha ajudado vocês. Se você gostou aí, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. A ideia é que o conhecimento ele comece a fazer parte aí da sua vida. O quanto antes o conhecimento fazer parte da sua vida de alguma forma. Eu sempre digo, não é para você pegar e se matricular no primeiro curso que você vê, não é para você correr atrás de um diploma, não é para você passar o dia todo aí envolvido com conhecimento, não é para você ler aí 3 livros todo mês, não. É para você começar a ler pelo menos 2 páginas todos os dias de algum livro aí que seja interessante, de algum livro aí que tenha conceitos, tá? Ou de algum livro que tenha alguma história aí muito criativa, bem pensada, tá? Você começa a fazer com que a leitura faça parte da sua vida. Quanto antes você conseguir manter uma rotina de leitura, você vai perceber que a vida, por mais difícil aí que ela esteja, por mais difícil que os problemas possam estar, tá? Por mais difícil que seu país aí esteja, por pior aí que as pessoas estejam passando aí por algum problema financeiro ou algum problema social, tá? Você começa a entender que não é tão duro, tá? Não é tão impossível de se resolver um problema. Não é uma coisa sem solução. Não. E que mesmo que um problema que você esteja passando ele pareça sem solução, você vai perceber que ainda é possível lidar com aquele problema. Ainda é possível você suportar aquele problema. Você pode estar aí com as contas no vermelho,
você pode ter perdido todos os teus amigos, tá? E quando eu falo perder os amigos, não é que você brigou com todo mundo, mas que você simplesmente aí parou de retornar a ligação ou parou de mandar mensagem aí no aplicativo e você parou de falar aí com muitas pessoas. Às vezes as pessoas param de falar com os amigos porque começam a namorar. E aí brigam aí com o namorado ou com a namorada e enfrentam aí um estado de tristeza muito grande, né? Então, isso aí acontece muito. Mas, se você perdeu todos os amigos, você tá com as contas no vermelho, você tá achando que a vida não tem sentido, você vai perceber que através da leitura, que ainda é possível suportar tudo isso e ainda, além de você perceber que é possível você lidar com esse problema, que é possível você ainda encontrar momentos de alegria, porque o que falta para as pessoas hoje são momentos de alegria e momentos de alegria significativos, momentos de alegria aí que não podem ser substituídos por jantares caros, não podem ser substituídos por viagens caras, não podem ser substituídos pela melhor comida do mundo. Não, você não vai conseguir substituir aí coisas significativas, coisas verdadeiras, coisas que te marcam, coisas aí que podem ser eternizadas em sua memória. Você não vai conseguir preencher tudo isso com dinheiro. Às vezes uma ida a um parque com um amigo, com uma amiga, e uma conversa produtiva, significativa, pode ter elementos que podem, de certa forma, ser eternizados em sua memória. E isso é muito mais importante do que você querer sair com uma pessoa muitas vezes fútil para você comer uma comida cara e você correr o risco de acabar indo para o banheiro do restaurante, chorar, porque agora você encontrou a pessoa que pode aí comprar aí para você um jantar caro, ou que pode te levar a um restaurante muito bonito, mas que essa pessoa, infelizmente, ela não tem a qualidade que você buscava numa pessoa. E aí, se você abandonou aí um namorado ou uma namorada que realmente se preocupavam com você, a dor ainda vai ser muito maior. Certo, gente? Então, que esse vídeo aí tenha feito alguma diferença na sua vida. E quero agradecer se você ficou até o final e se você divulgou, né, isso aqui para alguma pessoa que estava precisando.